A procrastinação é o ladrão silencioso dos sonhos. Ela não grita, não ameaça, apenas sussurra: faça depois. E quando você percebe, o tempo já passou. As oportunidades se foram e o peso da culpa se torna maior que a própria tarefa adiada. O segredo para vencê-la não está em esperar por motivação repentina, mas em adotar práticas simples e consistentes que quebram o ciclo da inércia. Comece pequeno, mas comece. A resistência está no início. Em vez de esperar energia para grandes feitos, comprometa-se com a menor ação possível. Escrever uma linha, organizar apenas 5 minutos, dar o primeiro passo. O impulso inicial quebra a barreira da paralisia. A maior dificuldade diante de qualquer tarefa não está em sua execução, mas no início. A mente cria barreiras, exagera o peso daquilo que precisa ser feito e fabrica desculpas para adiar. É nesse ponto que o segredo se revela. Não espere pela motivação perfeita, nem por uma explosão de energia. A chave é começar pequeno, mesmo de forma quase insignificante. Escrever uma única frase, organizar apenas 5 minutos do ambiente ou dar um passo inicial simples parece pouco, mas é justamente esse gesto mínimo que quebra a inércia. O ato de começar gera movimento, e o movimento desperta clareza, foco e continuidade. Essa prática funciona porque reduz a ansiedade mental, tira o peso do tudo ou nada e ensina o cérebro a associar ação com progresso. Uma vez que a roda começa a girar, o esforço diminui e a vontade cresce. Em essência, começar pequeno não é sinal de fraqueza, mas de estratégia. É transformar uma tarefa paralisante em algo possível, até que pouco a pouco o simples ato de agir se torne um hábito natural de disciplina e avanço. 2. Use o poder dos rituais. A mente responde a sinais. Criar rituais, como preparar um café antes de estudar ou desligar notificações antes de trabalhar, envia ao cérebro a mensagem: é hora de focar. Esses gatilhos transformam o esforço em hábito. A mente humana funciona por associações. Pequenos sinais do ambiente ou repetições de comportamento atuam como gatilhos que preparam o cérebro para uma determinada ação. É por isso que os rituais têm tanto poder. Eles reduzem a necessidade de força de vontade e transformam o ato de começar em algo natural. Criar rituais simples, como preparar um café antes de estudar, organizar a mesa antes de trabalhar ou desligar notificações antes de iniciar uma tarefa, envia ao cérebro a mensagem clara: é hora de focar. Com o tempo, esses gestos deixam de ser apenas preparativos e passam a ser âncoras mentais que facilitam a concentração. O grande valor dos rituais está em eliminar a negociação interna, aquele diálogo mental que tenta adiar o início. Quando o ritual é acionado, não há espaço para dúvidas ou resistência, apenas para a sequência de ações que já se tornaram parte do hábito. Em essência, usar o poder dos rituais é treinar o próprio cérebro para entrar no estado certo, no momento certo. Pequenos gestos repetidos com intenção se tornam chaves que abrem portas para foco, disciplina e constância. 3. Defina prazos claros e curtos. Tarefas sem prazo se tornam eternas. Estabeleça blocos de tempo definidos, como 25 ou 50 minutos, para manter-se produtivo. O limite cria urgência e disciplina, evitando que a tarefa se estenda indefinidamente. Uma das maiores razões para a procrastinação é a ausência de limites. Quando uma tarefa não tem prazo definido, ela se dilui no tempo, perde prioridade e acaba sendo constantemente adiada. A mente, sem referência de urgência, trata a execução como algo opcional. Por isso, definir prazos claros e curtos é essencial. Criar blocos de tempo delimitados, como 25, 40 ou 50 minutos de foco absoluto, não apenas organiza melhor a rotina, mas também coloca o cérebro em estado de atenção concentrada.
O limite cria uma pressão saudável. A percepção de que existe um início e fim faz a ação parecer mais leve e possível. Essa técnica funciona porque combate tanto a ansiedade de tarefas grandes quanto a tendência de prolongar indefinidamente o que poderia ser concluído rapidamente. Em vez de se perder em horas de distração, você trabalha em ciclos produtivos, com pausas conscientes para descanso e recuperação. Em essência, o prazo curto é um aliado da disciplina. Ele transforma a imensidão de um projeto em partes concretas, administráveis e executáveis, gerando ritmo, progresso visível e a satisfação de avançar de forma constante. 4. Quebre o grande em partes simples. Projetos enormes geram ansiedade. Divida-os em pequenas etapas alcançáveis. Ao conquistar cada parte, você alimenta a motivação e cria um efeito dominó de progresso. Projetos grandes costumam intimidar porque o cérebro enxerga apenas o peso total da jornada e não os pequenos passos que a compõem. Essa visão gera ansiedade, sensação de incapacidade e a tendência natural de adiar indefinidamente. O segredo está em mudar a perspectiva. Em vez de olhar para o todo, aprender a enxergar cada parte como uma meta própria. Ao dividir uma tarefa enorme em etapas simples e alcançáveis, você transforma o inalcançável em possível. Escrever um livro pode começar com uma página. Organizar uma casa inteira pode começar por uma gaveta. Concluir um projeto profissional pode iniciar com um único tópico resolvido. Cada etapa concluída alimenta a motivação, gera clareza sobre o próximo passo e constrói confiança. Esse processo cria um efeito dominó de progresso. Pequenas vitórias se somam, reduzem a sobrecarga mental e mantêm o impulso em movimento. A mente, em vez de focar na dificuldade do todo, passa a se orientar pelo prazer da conquista contínua. Em essência, quebrar o grande em partes simples é transformar montanhas em degraus. É deixar de ser paralisado pela imensidão do desafio para ser guiado pelo poder do avanço gradual, até que o impossível se torne inevitável. 5. Recompense-se pelo avanço. A mente busca prazer. Reconheça suas pequenas vitórias, uma pausa merecida, uma caminhada curta, um momento de lazer. Essa autovalidação reforça o ciclo positivo da ação. A mente humana é movida por recompensas. Sempre que associamos uma ação a uma sensação positiva, aumentamos as chances de repeti-la no futuro. Por isso, aprender a se recompensar após cada conquista, mesmo que pequena, é uma das chaves para vencer a procrastinação e manter a disciplina de forma prazerosa. Muitas vezes caímos na armadilha de só valorizar grandes resultados, ignorando o esforço diário que nos leva até eles. Essa falta de reconhecimento gera desgaste, cansaço e até desânimo. Ao contrário, quando celebramos as pequenas vitórias, uma pausa merecida após um ciclo de estudo, uma caminhada curta depois de concluir uma tarefa ou até um momento de lazer como prêmio pelo avanço, reforçamos no cérebro a mensagem: agir vale a pena. Esse mecanismo cria um ciclo positivo de ação e recompensa. A cada tarefa concluída, o cérebro libera dopamina, fortalecendo a motivação para continuar. Com o tempo, essa prática transforma o esforço em hábito e o hábito em progresso constante. Em essência, recompensar-se não é um luxo, mas uma estratégia inteligente de autogestão. É reconhecer que disciplina não precisa ser castigo, mas pode caminhar lado a lado com satisfação, leveza e motivação. Afinal, quem valoriza o caminho encontra forças para chegar ainda mais longe.